fizesse uma análise, Cabo, do que foi o Brusque no primeiro tempo, essa estratégia que você montou, principalmente para sustentar o jogo contra o Avaí no primeiro tempo, deu certo, e esse empate, como é que você avalia? Boa noite a todos. É um ponto muito importante, né? A gente tem a velha máxima fora de casa, quando não der para fazer 3, faz 1, leva 1, assim, a gente tem essa tônica. Eu acho que a gente fez um bom jogo dentro do que a gente trabalhou. Eu acho que a gente conseguiu anular as melhores ações do Avaí no jogo. Nós tiramos o jogo pelo lado do Marco Vinícius e do Garcês, a gente conseguiu anular bem ali e a construção por dentro do Pedro Castro e do Giovani. Então, assim, a gente, dentro da estratégia que a gente criou, eu entendo que a gente foi muito bem no jogo. E criamos as alternativas, né, de transição. Tivemos talvez 4, 5 boas transições ali, com um pouquinho mais de tranquilidade, uma melhora no acabamento da jogada, a gente poderia ter saído com a vitória. Mas, assim, foi um jogo muito disputado, a gente leva esse ponto importante, e parabenizar os atletas. Tudo que a gente estudou do Avaí, tudo que a gente entendeu que poderia sair do jogo, a gente fez, né? E assim, acaba sendo um ponto importante na nossa trajetória da competição. E a gente poderia só ter um pouquinho mais de capricho para ali, quando a gente adentrasse o último terço, para poder entrar e tentar buscar o gol, finalizar, para que a gente pudesse sair com a vitória. Mas no final é importante esse ponto que a gente leva para cá. Não é fácil pontuar aqui dentro da ressacada, a gente sabe disso, e foi um jogo muito bom da minha equipe. A ideia do teu time era justamente atacar por aquele setor direito, onde o melhor foi isso que vocês estudaram. E essa questão do detalhe, o que você cobrou dos jogadores, principalmente no intervalo, Marcelo? A nossa ideia é que a gente atacasse as costas do Marco Vinícius com o Dentinho, tanto que eu acho que ele teve 2 ou 3 grandes oportunidades. Depois teve o Mocelin no segundo tempo, assim, pelo fato de quando eles saem na construção, eles saem com 3 zagueiros e deixam o Marco Vinícius muito agudo por um lado e o Garcês, e a gente sabia que se a gente recuperasse essa bola, a gente sairia nas costas do Marco Vinícius, a gente poderia criar boas oportunidades. Treinamos bastante esse tipo de jogada, trabalhamos bastante esse fator do Jean-Paul poder anular o Marco Vinícius, ter um duelo com ele direto, com coberturas por dentro e por fora. E acabou que a gente talvez tivemos aí 4 oportunidades de fazer o gol na saída nas costas do Marco Vinícius. Aí foi o que eu falei anteriormente, a gente acaba fazendo um bom jogo, porque tudo aquilo que a gente estudou e entendeu do Avaí conseguimos anular. Nós tivemos uma finalização com uma defesa do Nogueira no primeiro tempo e a bola na trave no segundo tempo. Então, assim, a equipe foi muito equilibrada, muito determinada, e os jogadores estão de parabéns por esse ponto que a gente leva para o Brusque. Exatamente, o Brusque não sofreu praticamente, como você disse, 2 jogadas do Avaí, uma na trave e outra defesa do Matheus Nogueira, mas por outro lado também o Brusque não conseguiu fazer. Tanto que você no segundo tempo acabou trocando praticamente os 4 jogadores mais à frente. A expectativa tua é que de repente essas mudanças viessem culminando com um gol que o Brusque não conseguiu fazer? Exatamente, a gente estava pecando, né, no acabamento, na última assistência, na finalização. E o jogo foi um jogo de muito desgaste, um jogo de muito duelo, né? Então, como a gente tem jogadores qualificados também para entrar, e aí eu procurei trocar esses jogadores, colocar, como a gente diz, jogadores com tanque cheio, bem fisicamente, para que pudesse, né, elaborar e continuar fazendo aquilo que a gente fez bem no primeiro tempo, jogadores saudáveis fisicamente, que a gente pudesse fazer essas transições e tentar matar o jogo. Tivemos ali algumas boas oportunidades ali depois das mexidas, mas a gente teve o jogo controlado, a gente não sofreu, né? Então, assim, isso é importante, trabalhar um pouquinho mais essas finalizações, trabalhar um pouquinho mais essas últimas assistências, para que a gente possa, assim, ter um jogo equilibrado, ter um jogo controlado e buscar a vitória, porque o que nos interessa nesse momento da competição são as vitórias, tanto dentro quanto fora de casa. Então, assim, dentro da nossa estratégia, falta um pouco para a gente sair daqui com os 3 pontos hoje. Principalmente, né, Marcelo, até o torcedor cobra bastante, a gente às vezes faz a voz do torcedor, e é óbvio que você, com a experiência que teve, você já teve muito mais situações do que essa. A questão não caiu no agrado do torcedor, o Osman, e você insiste com ele. É só a questão da pergunta por que o Osman, o pessoal esperava de repente o Ocampo, não veio, ficou no banco, assim, o porquê dentro da tática tua você consegue usar, porque às vezes o torcedor não vê exatamente o que o jogador faz taticamente pelo grupo, né?
Bom, vamos lá. Eu tiro um 9, eu não posso botar o Campos de 9. Ele não é 9. Ele não tem nem uma complacência física de 9, ele não tem. O Campos é um 10, ele pode jogar como um beirada vindo por dentro para criar corredor. O Podiero talvez tenha sentido ali no segundo tempo o tempo de inatividade, mas eu quero contextualizar com o meu torcedor, talvez nos 3 jogos fora de casa, hoje talvez não, mas contra o Novo Horizontino, o Ceará, as melhores oportunidades para a gente vencer o jogo saiu do pé do Osman. Se você lembrar bem, o Osman tem entrado muito bem. Eu não posso contextualizar o que aconteceu quando eu cheguei para baixo, para trás. Eu tenho que fazer o que é o contexto de quando eu cheguei para frente. O Osman é um profissional na concepção da palavra, treina muito, me dá alternativa de jogar em mais de uma posição, ele joga de 9, joga de 10. Contra o Ceará ele entrou de beirada pelo lado esquerdo e as 2 melhores chances que a gente teve no jogo foi dele. Uma finalização, uma bicicleta. Se você pegar a minutagem que o Osman tem comigo, se você colocar as oportunidades de gol que ele criou, o saldo dele é bem positivo comigo. Então é um jogador que eu acredito, eu tenho que trabalhar, respeito muito o nosso torcedor, é a nossa razão de ser, é o maior patrimônio que o clube tem. Eu vou sempre respeitar a opinião do torcedor, mas eu tenho que trabalhar em cima das minhas convicções, aquilo que eu treino a semana toda, aquilo que eu visualizo no treinamento. E o Osman, eu acredito que comigo, depois da minha chegada, ele tem entregue bastante. O que representa, Marcelo, para você mesmo, chegando agora, a volta para o estádio Augusto Bauer no próximo jogo? O Brusque precisa do torcedor e o torcedor tem que comparecer, mas tem que ajudar o Brusque a sair dessa situação. A gente entrou na carreira dos 30 pontos, isso era importante. Eu queria entrar na carreira dos 30 pontos quando a gente voltasse a jogar no Augusto Bauer. Agora a gente tem 8 jogos, 5 em casa, né? Então eu tenho certeza que a coisa daqui para frente vai ser diferente. Um ano que a gente não joga no nosso estádio, o nosso torcedor está sedento de saudade, o nosso torcedor... Ele em Itajaí já tem nos ajudado bastante. Você imagina aquele estádio com 5, 6 mil pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. Eu deixo um recado para o nosso torcedor e para todos de Brusque. Nós temos que criar daqui para frente uma mobilização. Nada e ninguém é mais importante do que a permanência do Brusque. Então, assim, eu não vou medir esforços para que o Brusque permaneça. Então, o nosso torcedor é muito importante. Peço um voto de confiança para o nosso torcedor, para o meu trabalho. Eu peço um voto de confiança para os jogadores. Esse grupo é um grupo altamente comprometido. Hoje eu posso certificar que esse grupo é um grupo altamente comprometido. Ele tem demonstrado, né, nesses 5 jogos que eu dirigi, é um grupo altamente comprometido com a cidade, com o clube, com o propósito que a gente tem agora da permanência. Então, assim, eu só peço ao nosso torcedor, agora não é hora da gente pontuar, apontar, nem nada. Agora é hora de 3 pontos. A gente tem 5 jogos em casa, se a gente fizer os 15 pontos, a gente livra. Então nós temos mais uma gordura fora de casa nos 3 jogos. O time tem apresentado fora de casa, a gente pode sim também pontuar. Hoje a vitória ficou bem madura, a gente vai vencer fora de casa. O jogador está muito incomodado, eu estou muito incomodado da gente não ter vencido ainda fora de casa. E nós vamos ter 3 oportunidades de buscar essa vitória fora de casa. Então o meu pedido é que a partir de hoje a gente faça uma mobilização gigantesca, para que a gente possa todos juntos, de mão dada e unido, manter o Brusque na Série B para 2025.